Hoje iremos aprender uma técnica de layout chamada floating. Essa técnica é um pouco mais antiga, então você deve estar se perguntando, por que eu preciso aprender? Pelos mesmos motivos que os samurais de hoje aprendem técnicas milenares, porque elas ainda são usadas. Então vai que você consiga um projeto, um trabalho que ainda utiliza essa técnica, então você saberá o que fazer. Vamos aprender isso para depois passarmos para Flexbox e Grid. Então essa será a aula de hoje. Eu vou supostamente criar um site como se fosse o meu currículo. Para isso eu vou criar uma section com a classe de Hero. Por que eu utilizei esse nome? Como exemplo, no site da Apple tem essa parte principal e por convenção nós damos o nome de Hero para essa parte. Dentro dessa seção eu vou colocar uma imagem, supostamente a minha selfie, um heading to com o meu nome e um parágrafo de 20 palavras. Vamos colocar algumas regras de CSS. Na imagem eu quero um width de 20 VW, VWidth, height de 30 VH, então VH. Meu heading to, font size 3 rem, parágrafo, font size 1.5 rem. Aqui está o resultado da página. Perceba que nós temos uma página responsiva, porque nós utilizamos unidades relativas de medida. Então, independente do tamanho da tela, percebam como essa página reage. Vamos colocar o meu heading to e o meu parágrafo ao lado da imagem, como se fossem duas colunas. Para fazer isso, nós precisamos usar a propriedade float na imagem, porque nós vamos manter ela de um lado, e nesse caso será o lado esquerdo. Digitamos left, esquerda, e perceba agora que a nossa imagem flutuou para a esquerda e o texto, o heading com o parágrafo foram para a direita. Vamos colocar uma margem à direita da foto para separar este conteúdo da imagem. Então aqui margin right 0.8 rem. Com o espaçamento de 0.8 rem entre esses elementos está muito melhor. Vamos trocar esse parágrafo de 20 palavras para 120. O que acontece é que quando o parágrafo não consegue mais acompanhar o tamanho da imagem, ele se desloca o restante para baixo. Até aí é um comportamento normal. Digamos que nessa situação eu queira pegar todo esse parágrafo e colocar embaixo da imagem. Para resolver esse problema, eu vou criar uma classe chamada de Clear e vou usar a propriedade Clear. Como a nossa imagem está sendo flutuada para a esquerda, eu vou usar o mesmo valor aqui na propriedade Clear. Agora nós temos essa classe. Qual que é o elemento que nós queremos colocar embaixo da imagem? Nós queremos limpar. É o parágrafo. Então eu vou adicionar a classe Clear no parágrafo. Percebam agora que todo o parágrafo está embaixo da imagem. Se a nossa imagem estivesse sendo flutuada para a direita, nesse caso right, nós usaremos right na propriedade Clear. Então esse é o comportamento. Muitos desenvolvedores web utilizam both na propriedade Clear, porque aí não importa se está da esquerda ou da direita. Aqui estamos limpando ambos os lados, porque daí nós não precisamos preocupar de que lado está a nossa propriedade float. Eu irei retornar essa float para a esquerda. Pronto, aqui está a nossa página original. Só que existe um problema aqui, pessoal. Vamos colocar uma borda em volta da nossa section para reparar uma coisa. Então aqui nós temos a section com a classificação de Hero. Vou colocar uma border de 5 pixels, solid gold. Então aqui está tudo bem, comportamento normal. Agora iremos remover esse parágrafo e ver o que acontece. Então vamos tirar esse parágrafo. E o que aconteceu?
elemento que tem a propriedade float não é a imagem? E essa imagem, ela tem como parente, ela está dentro da nossa section com a classificação de hero. Então, para essa section, essa imagem não faz parte, simplesmente porque ela tem a propriedade float. Então, se nós tirarmos agora o heading to, vai piorar mais ainda. Irei remover o heading to. Percebam que nós não temos nenhum conteúdo dentro da nossa section com classificação de hero, a não ser a borda. Vamos olhar o nosso código HTML para entender melhor. A imagem, ela é filha da nossa section. Então, section é parente da imagem. Como nós temos a propriedade float no elemento imagem, essa section não identifica essa imagem como sendo filho, como sendo que ela está dentro dessa section. Existem duas técnicas efetivas para resolver esse problema. Primeiramente, eu irei retornar com heading to. E agora, iremos inserir uma div com a classificação de clear. Essa div irá utilizar essa regra de CSS que nós criamos aqui. Então, sempre que nós utilizarmos float, nós precisamos usar clear. Então, percebam que o problema está resolvido, mas existe um pequeno problema aí. Essa div foi colocada aqui no nosso markup, no nosso HTML, simplesmente para resolver esse problema. E essa div não faz parte nenhuma do nosso conteúdo, não faz sentido para os mecanismos de busca e os leitores de tela. Simplesmente colocamos ela aí para ajudar a gente a resolver uma coisa. Então, eu irei deletar essa div. E agora, no nosso style sheet, o que nós podemos fazer é inserir um conteúdo depois dentro da nossa seção chamada hero. E para isso, nós usamos sudo element. Para quem não seguiu, para quem não assistiu a nossa aula de sudo elements, é só seguir aqui na playlist. Então, aqui eu vou colocar a hero, a nossa seção, e eu quero inserir alguma coisa depois, então eu vou usar after. Aqui nós temos a propriedade content, então nós vamos colocar algo em branco. Tecnicamente, esse elemento ele é um inline, então nós precisamos transformar ele em um block level element. Para isso, usamos display block. E aqui usamos a propriedade clear both. Então, nós criamos esse sudo element para hero. Nós podemos deletar agora essa classe adicional clear que nós criamos. Percebam que agora o resultado é o mesmo, mas nós não poluímos o nosso código HTML, o nosso markup. Agora imagina que no nosso site nós vamos colocar uma parte de marketing para propaganda. Imagine que essa parte, esse article section aside, esse elemento possui a classe de marketing. E nós precisamos também usar float, nós precisamos limpar, porque dentro dessa section, desse elemento com a classificação de marketing, nós temos um elemento que está usando float. Então nós teríamos que criar um sudo element também e copiar essas propriedades e colar aqui. Nós resolvemos o problema, mas nós duplicamos o nosso código e não é isso que nós queremos fazer. Então eu vou deletar esse sudo element aqui e ao invés de denominar essa classificação de hero, nós iremos denominar clear fix. Alguns desenvolvedores colocam CF, mas tente não usar abreviações no seu código que dificulta a leitura para outros programadores. Clearfix é um nome bastante convencional para os desenvolvedores. Agora, qualquer elemento que tiver algum outro elemento com a propriedade float, nós simplesmente podemos adicionar essa classe. Nós podemos adicionar duas ou mais classes dentro de um mesmo elemento, separando por um espaço. E aqui nós resolvemos o problema sem poluir o nosso markup, o nosso HTML, usando uma simples classe chamada clearfix.
Como eu disse no início da aula, isso é uma técnica antiga de construir layout e agora nós veremos Flexbox e depois Grid, que são técnicas mais atualizadas. Mas caso você necessite saber Floating, já está aí. Espero que você tenha aprendido e até a próxima aula.